o que é verdade, mas ele não me pareceu ter diminuído a força do Corinthians, o respeito do Boca pelo Corinthians. E o outro lado não é diferente. O Corinthians sabe que enfrenta uma camisa forte, uma camisa que tem 6 títulos de Libertadores. Para você ter uma ideia, o maior campeão da Libertadores é o Independiente, também da Argentina, com 7. O Boca tem 6 e nesses anos 2000 brilhou e brilhou muito. Praticamente tudo pronto, o árbitro Henrique Ossis checou cada um dos detalhes na Bombonera e o jogo vai começar. O grande estádio da Bombonera, o tradicionalíssimo estádio da Bombonera, inaugurado em 1940, um dos grandes templos do futebol, a casa do Boca Juniors, recebendo a primeira partida nesta fase de oitavas de final da Libertadores. Hoje o primeiro jogo, daqui a 2 semanas, no dia 15 de maio, a segunda partida no Pacaembu, a torcida do Boca canta, o árbitro acerta o relógio, a bola vai rolar na Bombonera. Bola em jogo para você ligado no jogo. Começa Boca Juniors e Corinthians, a caminhada do Corinthians na fase eliminatória da Libertadores. O Brasil classificou os seus 6 representantes para a sequência da competição e vai aí atrás do seu 17º título na história. O Corinthians tentando a sua segunda conquista, é o atual campeão. Lançamento do Boca lá para o campo de ataque, buscava na esquerda o Martínez, a bola forte demais, o arremesso lateral para o Corinthians. O Boca deu a saída e o Corinthians pela primeira vez vai tentar organizar a jogada na Bombonera em Buenos Aires. Guerreiro dominou com estilo. Recebido na chegada do Corinthians a Buenos Aires por um grupo de peruanos, grande ídolo do Peru, e tem prestígio no futebol sul-americano, o Guerreiro. Lançamento feito por campo de ataque do Boca. A bola não chegou no Ervite, olha o domínio do Guerreiro. O artilheiro do Corinthians na temporada e na Libertadores. Movimentação, Marinho. Fábio Santos não conseguiu evitar a saída depois do desvio do Paulo André. De novo o Marinho, lateral direito do Boca, para o arremesso. Vem na linha de fundo o Ervite. O Rodrigo em cima do Fábio Santos, chega na cobertura, Ralf. O Ervite estava no Boca, vice-campeão da Libertadores, tinha o cabelo mais comprido. E é enjoado. Ao conhecidíssimo som da torcida do Boca, o time argentino vai para o primeiro escanteio. Bateu o Martínez. O Marinho afasta. O Corinthians sai para dar um aperto. O Clemente Rodrigues já chamou o goleiro Orion. E ele faz a bola voltar para o campo de ataque do Boca. A arbitragem está paralisando o lance. Está paralisando o lance porque o juiz vai precisar de atendimento. Houve um choque em algum lance que a televisão não mostrou. Você viu? Não, mas pela missão dele se jogou no nariz. Não, se jogou com um jogador. Agora que o jogador pediu desculpa agora. Fechado, né? Ele parou o jogo. Curioso, mas acredito que nós aqui analisou, se ele foi um médico atende um jogador, ele tem cara preocupado. Foi atender um juiz da divisão. É um Brasil, né, o médico do juiz supremo. 2 minutos de jogo, leva um choque. O gol de dele. A televisão está mostrando bastante. O Bland, talvez tenha sido com ele o choque do árbitro. Esse é o Carlos Bianchi, lá na Argentina eles chamam de Bianchi, né? A gente aqui já se acostumou com o Carlos Bianchi, campeão da Libertadores uma vez pelo Vélez e 3 vezes pelo Boca, como treinador. Você jogou com o Burdiço, cara. Foi com o Burdiço, é? Zagueiro mais duro, né, irmão? Exatamente. Foi falta em cima do Danilo. Marca o Henrique Ossis, a falta cometida pelo time do Boca.